Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Centro Espírita Mansão da Esperança. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós, nesse momento. Hoje nós falaremos sobre mais uma das lições do Evangelho de Jesus. O capítulo é o 18 no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas antes que nós nos aprofundemos nos ensinamentos desse momento, vamos fazer aquela conexãozinha especial, vamos conversar com Deus para que nós mesmos estejamos mais receptivos e, quem sabe, consigamos aprender e nos aprofundar um pouquinho mais nesses ensinamentos tão importantes, tá legal? Se você se sentir à vontade, pode relaxar, pode fechar os olhos por uns minutinhos, respirar fundo, buscar aquela conversa primeiro com o nosso anjo pessoal, o nosso guardião, o nosso mentor, aquele que nos acompanha o tempo todo. Vamos elevar esse pensamento e buscar uma conexão com essa casa, o Centro Espírita Mansão da Esperança, com os seus trabalhadores encarnados, com os seus trabalhadores desencarnados, essa equipe espiritual que tão bem nos ampara, tão bem nos auxilia, para que essa casa continue prestando o trabalho tão importante, tão fundamental, em todas as dimensões, seja no plano material, seja no plano espiritual. Vamos elevar os nossos pensamentos, nos conectando a tantas e tantas fraternidades do espaço, trabalhadores do Cristo em todo lugar, em todos os cantos desse planeta redondo, trabalhando pelo bem, trabalhando pela luz, com amor, com carinho, com dedicação. Vamos nos dirigir ao guia espiritual desse país, que também trabalha duro e firme e com carinho, carregando a bandeira da caridade para que um dia possamos de verdade nos tornarmos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vamos nos ligar a Maria, exemplo de amor incondicional, que nesta encarnação foi a mãe de Jesus, mas que é também um espírito maravilhoso de luz que trabalha incessantemente, incansavelmente por todos os desamparados. Vamos conversar e nos ligar com o Mestre Jesus, o caminho, a verdade e a vida, aquele que veio até nós para nos demonstrar como é a exemplificação e a execução do verdadeiro amor. Ele que nos ensinou a conversar com Deus, e é com Ele que nós conversaremos agora, usando as palavras deixadas pelo nosso Mestre. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Bom, feita a conexão, feita a nossa ligação com o alto, vamos começar a nossa conversa, o nosso pequeno estudo sobre o tema de hoje. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. De cara, eu te convido a, após esse vídeo, se aprofundar um pouquinho mais, leia esse capítulo com mais carinho, com mais atenção, reflita sobre cada texto que você leu, porque é um texto riquíssimo, é um capítulo maravilhoso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo que nos ensina o caminho para alcançarmos o reino de Deus. Por si só, já vale muito a pena. Vamos lá? O capítulo começa com uma parábola, como Jesus gostava de passar ensinamentos, gostava de nos contar pequenas histórias que exemplificavam de maneira muito simples o entendimento dos seus ensinamentos.
A parábola falava de um rei que convida muitas pessoas para uma grande festa. Em levas diferentes, primeiro ele seleciona um grupo que se recusa a comparecer, depois seleciona um segundo grupo que, além de não comparecer, ainda agrediam os emissários do rei, e por fim ele vai convidando, até que ele chega a um número maior de pessoas, o mais simples, a gente de todo o povo, e estes, sim, comparecem à festa do rei. Chegando na festa, o rei encontra uma pessoa que não estava devidamente preparada para estar naquela festa. Então, o rei ordena que essa pessoa seja retirada de lá, porque ela não pertencia àquele lugar. E então Jesus diz que o reino de Deus era parecido com aquela festa, onde muitas pessoas foram chamadas, mas poucas foram as escolhidas. Bacana? Esse é o comecinho do texto, esse é o comecinho do capítulo. Bom, o caminho para o reino de Deus. Se Jesus está falando que existe um reino divino, onde muitos são chamados, e aí todos são chamados, todos nós que estamos aqui nesse orbe, somos chamados ao reino de Deus, somos convidados para adentrar esse reino de Deus. Indistintamente, todos aqui estamos convidados para essa festa. Mas Jesus também fala que poucas são as escolhidas. Mas é preciso deixar uma coisa clara. Nós podemos nos escolher. Existem algumas condições para isso, mas todos nós podemos nos habilitar. Deus não tem preferidos. Olha, eu convido todo mundo, mas eu prefiro o fulano, a cicrana, o beltrano, e esses então entram no meu reino. Não funciona assim. Todos nós teremos as condições necessárias para adentrar esse reino. Basta que nós façamos a nossa parte. E aí é que vem Jesus Cristo. Aí é que vem a luz que encarnou nesse planeta e nos mostrou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pela sua exemplificação, pelos seus ensinamentos, emulando o seu comportamento, imitando o comportamento de Jesus, poderemos lá chegar, poderemos alcançar esse reino de Deus. Mas tem receita, tem caminho. Se tem caminho, estamos aqui para aprender. Uma das coisas mais importantes que ele nos ensina é o seguinte: existem caminhos diferentes. Existe um caminho largo, existe um caminho estreito. E uma das coisas que ele nos fala sobre o caminho que leva ao reino de Deus é esse. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, tá bom? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão pouco a encontram. Quem disse isso foi Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, olha só, existem caminhos diferentes. Eu posso chegar ao reino de Deus por caminhos diferentes. Uns mais longos, outros mais curtos. Uns muito fáceis, mas também muito mais demorados. Mas em algum momento eu vou ter que fazer escolhas para adentrar este reino. Então eu posso me habilitar e me habilitarei para alcançar. Mas como? Muito bem, se o caminho é estreito, a porta do reino de Deus também é estreita, a porta é estreita, logo o caminho que leva a essa porta também é estreito. Então eu vou convidar eu e você a fazermos um exercício. Nós vamos nos imaginar numa trilha linda. Pode pensar na montanha que você mais gosta, que você já visitou, um monte qualquer, o Pico do Jaraguá, por exemplo, para quem é aqui de São Paulo, que tem trilhas lindas, maravilhosas.
cercadas de uma natureza exuberante. Imagine-se nessa trilha, carregando uma mochila. O Pico do Jaraguá é uma montanha bem íngreme a subida. As trilhas são bem íngremes. Muito prazeroso, um ar puro maravilhoso, flores maravilhosas, você escuta os animais, você vê eles no caminho. Só que você está fazendo essa trilha com uma mochila tão pesada, tão larga e espaçosa, que na medida que ela está aqui nas suas costas, você está fazendo uma subida muito dura, muito difícil, cheia de sacrifícios. E essa mochila tão larga, tão grande, tão pesada, ainda fica enroscando. Enrosca numa árvore ali, enrosca numa planta acolá, e isso te atrapalha o tempo todo, toda hora você está parando, etc. É muito difícil, não está sendo prazeroso esse caminho. Não está sendo prazeroso, é um caminho de sofrimento, é um caminho de sacrifício, é um caminho que exige um esforço absurdo, hercúleo, muito complicado. E o que nós carregamos nessa mochila? Nós carregamos orgulho, nós carregamos egoísmo, nós carregamos vaidade, nós carregamos apego às coisas materiais. Veja bem, que se eu estivesse num caminho largo, asfaltado, reto, plano, eu poderia carregar essa mochila com muito mais facilidade. É o caminho largo, é o caminho da tentação, é o caminho que não me leva a um lugar legal, mas seria confortável de eu fazer. Eu posso carregar uma mochila cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheia de egoísmo, cheio de coisas materiais, o meu apego a essa materialidade, tranquilo numa estrada dessa, larga, asfaltada, tranquila, seria muito mais fácil, muito mais fácil. Esse é o caminho que Jesus fala que não é bacana, é o caminho que não nos leva para um lugar, não nos leva para o reino de Deus. Muito pelo contrário. Ele fala que é um caminho fácil, largo, muitos caminham por ele. E aí como é que ele fala? Essa é a estrada larga, é a estrada que leva para a perdição. Quer carregar essa mochila? Cheia de orgulho? Quer carregar uma mochila cheia de vaidade, cheia de egoísmo, apegos às coisas materiais? Uma mochila que não te permite perdoar ninguém? Uma mochila que te impede de olhar ao próximo? Ainda que alguém seja próximo de você, você não consegue ajudar porque ela é tão grande que te limita os movimentos? A escolha é sua. Você trilha o caminho que você quiser. Quer carregar essa mochilona grande, larga, pesada? Vai para o caminho largo. Você tem direito de escolher. Você é um dos que optaria por não ir na festa do rei, porque você não abre mão das suas escolhas, das coisas que você gosta, você não renuncia a nada, você não quer fazer sacrifício nenhum, então você quer continuar do jeito que você está. Você tem direito disso. É a sua escolha, é o caminho que você escolheu. Mas vamos voltar lá para o caminho que Jesus nos indica, o caminho estreito, da porta estreita. Bom, se eu estou nesse caminho, vamos voltar lá para o Pico do Jaraguá, vamos voltar para aquela trilha linda, maravilhosa, que terá uma vista exuberante quando eu chegar lá em cima. Além da trilha toda ser maravilhosa, eu ainda vou ganhar uma vista linda, um ar puríssimo. Esse é o reino de Deus. Bom, para eu trilhar mais fácil esse caminho, o que eu faço? A mochila está grandona, a trilha é estreita, eu estou raspando numa árvore aqui, numa planta colar, eu estou tropeçando toda hora, eu tenho que parar para descansar a todo momento porque está difícil. Vamos esvaziar um pouco essa mochila? Que tal jogar um pouquinho de orgulho fora?
Que tal eu, de vez em quando, poder dar uma ajuda a outra pessoa que está trilhando o mesmo caminho que eu? Quando eu faço isso, eu tiro um pouco de egoísmo da minha mochila. Eu estou olhando o próximo, eu estou dando um pouco de mim, um pouco do meu tempo, um pouco do meu carinho, um pouco da minha atenção para outra pessoa que está na mesma trilha do que eu. Está fazendo o mesmo caminho que eu, está nesse mesmo planetão lindo aqui. Na hora que eu olho para ele e eu tiro os olhos do meu sacrifício, eu estou jogando um pouco de egoísmo fora da minha mochila. E se eu tirar a minha vaidade de dentro da mochila, essa vaidade que me massageia, que gosta daquela pessoa que gosta de ser elogiada o tempo todo, vaidade intelectual, a vaidade física que me tira a atenção do que é importante, faz eu olhar excessivamente para mim mesmo, porque eu sou belo, porque eu sou lindo, porque Narciso acha feio o que não é espelho, como disse o poeta. Se eu jogar um pouco dessa vaidade fora, a minha mochila também fica mais leve. E se eu me desapegar um pouco das coisas materiais? Material é pesado, a própria palavra já fala matéria. E tudo que é matéria é pesado, matéria desse planeta. E se eu me desapegar um pouco das coisas materiais, onde eu coloco tanto foco, tanta atenção? Ó, a mochila já ficava mais leve ainda. E então, eu trilharia muito mais fácil esse caminho, essa ascensão. Veja que o caminho já é uma subida, né? Então a gente está ascendendo, nós estamos subindo para o reino dos céus. Esse é o caminho para nós encontrarmos Deus. É caminhar o caminho estreito, mas ele é possível de ser feito, desde que nós escolhamos as coisas certas. Eu preciso ficar com essa mochilinha mais leve. Eu preciso ser um pouco menos orgulhoso. Eu preciso conseguir perdoar mais. Olha, um dos exercícios mais difíceis do amor é o perdão. Outra forma importante é a indulgência para com o outro. Allan Kardec, nesse mesmo capítulo, já nos dá a receita logo depois da parábola. No segundo texto, ele já nos fala o seguinte: fora da caridade não há salvação. A caridade, num sentido mais amplo, nem é necessariamente essa caridade material, de ajudar alguém materialmente, mas a caridade de quem perdoa, a caridade de quem sabe ouvir e falar no momento certo, a caridade de quem é braços e mãos estendidas para quem precisa, a caridade do perdão, a caridade da indulgência. A indulgência que lá no Evangelho segundo o Espiritismo também nos é mostrada como uma das formas mais difíceis e importantes de caridade. Então, nós podemos, com caridade, diminuindo o peso da nossa mochila. E então, conseguirmos andar com mais facilidade no caminho estreito. Porque pensa que ainda que você trilhasse o caminho estreito, mas fosse passar por essa porta estreita, você fala, ufa, finalmente cheguei. A mochila não ia passar na porta, porque a porta é estreita. Então você, de qualquer forma, vai ter que deixar essa mochilona pesada do lado de fora. Então vai se livrando, vai fazendo aos poucos, é mais fácil assim. É mais fácil. Deixa um pouquinho para lá, um pouquinho acolá, e aí o caminho vai ser mais leve, mais tranquilo. É o caminho de sacrifícios? Sim, porque você está renunciando a algumas coisas que te hoje fazem bem, ou você acredita que te fazem bem. Que se você estivesse na estrada larga, você nem ia dar bola, porque estava fácil de carregar lá. Então você ia continuar carregando orgulho, tá fácil. Você ia continuar sendo vaidoso, tá fácil. Você ia continuar sendo egoísta e não olhar o outro? Sim, porque está tudo largo, o caminho está fácil, ia estar fácil para todo mundo. Você não precisaria ajudar ninguém no caminho largo. No estreito precisa. Allan Kardec resume um tanto quanto esse ensinamento que Jesus nos deu
no mesmo capítulo, estamos sempre falando do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que diz Kardec, vou ler mais um trechinho curtinho. Larga é a porta da perdição porque numerosas são as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Ou seja, as nossas más paixões são inúmeras e é muito fácil carregar com elas e por isso é muito fácil nos enveredarmos para o caminho do mal. E estreita da salvação porque ela exige esforços sobre si mesmo. Nós precisamos fazer sacrifícios para transpor essa caminhada, para transpor esse caminho, para subirmos essa montanha. Ele fala que nós, Allan Kardec, nós precisamos vencer nossas más tendências, coisas que poucos se resignam a fazer. Más tendências, nós todos as temos. E é sacrifício renunciar a elas. Por isso que o caminho é mais difícil. A boa notícia é a conclusão de tudo isso que nós conversamos até agora. A boa notícia é: eu não serei escolhido ou não para entrar no reino de Deus. A boa notícia é: eu me escolho para entrar no reino de Deus. Então, com mais alegria, com mais prazer, com mais resignação, com mais facilidade, eu farei as escolhas e as renúncias necessárias para me tornar apto a passar pela porta. Aí é natural. Eu passarei pelo caminho estreito e quando eu chegar lá, na portinha estreita, que é a minha reconexão, que é o meu reencontro com Deus, está tudo tranquilo. A porta estará escancarada para que lá eu adentre. É muito importante que nós façamos essas reflexões. Porque falar de Jesus, falar de Deus, falar sobre os seus ensinamentos, orar incansavelmente, sem que eu faça a minha parte, de pouco adiantará. Será de muito pouca utilidade. Tem uma outra frasezinha de Jesus tão fundamental. Quando eu falo frasezinha, é porque eu estou resumindo, né? Porque tudo que Jesus falou é de muita profundidade e de muita importância. Uma delas é: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, para eu caminhar na estrada estreita e eu passar pela porta estreita, eu terei que fazer renúncias. Eu vou ter que deixar a mochilinha mais leve. Não vai adiantar só eu ficar orando: Senhor, eu quero entrar no reino de Deus. Senhor, me ajude a adentrar a sua casa. Se eu não fizer as minhas renúncias, se eu não fizer as escolhas, abrir mão de velhos hábitos, de velhas más tendências. Tá bom? Esse era o raciocínio, essa era a reflexão que nós todos precisamos fazer e que estava reservada para cada um de nós nessa semana. Vamos fazer agora um pequeno exercício de como nós podemos fazer uma das atividades, uma das caridades que é acessível a cada um de nós. E ela é uma vibração de amor, uma emanação daquilo que nós temos de melhor para o universo. Então nós vamos agora novamente, só que em forma de gratidão, transformar essa gratidão em amor e entregá-la ao Pai, entregá-la a Deus, para que ela seja distribuída, espargida, aonde quer que seja necessária, para que ela se faça acalento, para que ela se faça consolo para todos aqueles que precisam. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, para que a paz se faça presente no coração de cada um. Para que todos nós, em algum momento, possamos fazer as reflexões necessárias para aprimorarmos as nossas escolhas, as nossas renúncias, que nos habilitarão, enfim, a entrar no reino de Deus. Que assim seja e que fiquemos todos com a paz de Deus no nosso coração. Fique com Deus.